Eu sou certinho mesmo, até nos meus hábitos, nas minhas coisas e tudo. E tudo isso eu aprendi com ele. Então, assim, é uma pena, porque eu perdi meu pai com 23, mas com 18 anos ele já tinha tido um AVC. E por causa desse AVC, a memória dele antiga, né, de 20, 30 anos atrás, ele lembrava de tudo. Mas a memória recente, por exemplo, ele chegava aqui e te cumprimentava, se ele saísse, 10 minutos depois ele ia te cumprimentar de novo como se não te conhecesse. Sim. Então, alguma coisa no cérebro dele apagou, ficou 5 anos assim. E eu, quando entrei na faculdade, ele já estava assim, e com 23 anos, quando eu saí da faculdade, eu já tinha perdido meu pai. Fala pessoal, tá começando mais um Pai de Quem? Aqui você já sabe, meu nome é Bruno Piscinato, eu sou jornalista esportivo, mas mais do que tudo isso eu sou pai. E eu amo ser pai do Pedro, pai do Léo. E isso aqui surgiu exatamente pra gente falar sobre paternidade. E não é só sobre a minha paternidade, nem só sobre a sua. Você pode participar, manda seu comentário, se inscreve aí no canal, dá uma curtida. Se fizer sentido pra você, espalha aí pros seus amigos. Vamos falar mais sobre paternidade. Tem muitas mamães também no canal. Obrigado pela participação. A opinião de vocês é sempre muito importante. A gente precisa participar, né, como pais, cada vez mais da criação dos filhos. Então, mamães, venham junto com a gente. E como eu disse, não é só sobre a minha paternidade, nem sobre a sua paternidade. E principalmente sobre a paternidade do convidado. E hoje já vou mostrar aqui, como é que é? Eu estou feliz da vida que ele tá aqui. Vida aqui no Pai de Quem? Eu tô feliz. E aí, Lucas? Grande Bruno. Tudo bem? Obrigado pelo convite, viu? Imagina, cara, você é... O Lucas é parceiro, entendeu? Eu trabalho com o Lucas... Vamos falar uns 10 anos no mínimo. 10 anos, pra mais. Não, 11 anos. 11 para 12, né? Que também eu saí, agora eu voltei, sim, mas 11 para 12. 11 para 12 anos trabalhando junto com o Lucas. Conheço muito do Lucas narrador, do Lucas profissional, desse vozeirão. Eu sempre soube que o Lucas era papai, mas uma coisa que eu acho legal, eu sempre trago as pessoas pra cá, eu nunca sei muito sobre a vida paterna. Lucas Pereira, narrador desde... Eu pesquisei, 1990, Lucas, é isso? Desde 1990, comecei em rádio, aí em 96 eu fui para TV, para o Sport TV, de 96 até 2012, iniciozinho de 2012 eu fiquei no Sport TV, aí depois eu fui para Record e até hoje... Gente, fez Olimpíada, tudo com a gente. Tudo. Então, assim... Narrador, conhecidíssimo, a voz. Se você não lembra do rosto, a voz você lembra. Só você fechar os olhos, você lembra. Que bom, né? Tomara que lembre pelo menos da voz. Não, vai lembrar sempre, pô. Tá acompanhando. Se você gosta minimamente de esporte, você conhece. Agora, o que pouca gente deve saber, porque você é um cara reservado também, você é um cara tranquilo na vida pessoal, é que você é papai. E não é uma pergunta, mas eu sempre trato como uma pergunta. Você é pai de quem, Lucas Pereira? Pai de quem? Não, então, antes até de falar pai de quem, eu não gosto de colocar muita coisa nas redes sociais da minha família, não. Até coloco, mas eu realmente... eu uso mais as redes sociais para trabalho. Então, muita gente fala, mas você é pai de quem, né? São 2 filhos, é o quê? Um filho? São 2 filhos. Eu sou pai do Davi e do Gabriel. Davi tem 15 anos. Caraca, um meninão. Vai fazer 16 agora em outubro, né, de 2024. E o Gabriel tem 12 anos. Caramba, os dois já estão grandes. Já são pré-adolescentes, já tem aquela coisa de pré-adolescente. Você não tem mais criança em casa. Não tenho mais criança em casa. Bem que eu gostava, viu, Bruno, né? A gente sente falta, porque a época da infância passa tão rápido, né? São assim, os primeiros 10, 11 anos de infância, depois a criança já passa a ser um pré-adolescente, aí acabou, né? Aí já começa aquele, não quero isso, não quero aquilo, pergunta isso, pergunta aquilo, contesta tudo, né? Mas, enfim, são fases. Faz parte, né? A gente vai chegar nessa parte dos filhos pré-adolescentes, mas primeiro eu queria perguntar, quando é que você Davi, então, 15 anos, vai fazer 16. Quando é que você se torna pai e como é que foi essa viagem? Você já queria, tudo planejado com a esposa, como é que foi ser pai do Davi? Não, então, na minha vida, assim, eu sempre coloquei uma coisa, viu, Bruno, que pra mim era importante eu ser pai se realmente houvesse uma estrutura familiar para isso. Eu não queria ser pai por ser pai, entendeu? Eu quero fazer um filho sozinho. Não, isso não. Tanto é que eu fui casado já uma vez e não tive filhos nesse primeiro casamento. E aí me separei, achei que também não estava assim, eu não estava com aquela vontade de ser pai nesse primeiro casamento. Acabou que eu me separei mesmo. E aí, em 2003, eu casei pela segunda vez. Eu tinha 31.
E aí, em 2003, eu casei e fiquei 5 anos com a minha esposa, que é a atual mãe dos meus filhos, minha esposa agora, e fiquei 5 anos sem pensar nisso. 5 anos curtindo a vida 5 de anos casados. curtindo, isso. E assim, a gente morava no Rio, né? A gente morava na Barra, aproveitamos, apesar de eu estar trabalhando no Sport TV também, todo final de semana, acho que até pela vida corrida que a gente tinha, que eu tinha principalmente, essa coisa da paternidade ficou, assim, um pouquinho de lado e tal, até que chegou um momento que a gente falou, olha, eu já estava com 35, né, para 36, falei, não, acho que é agora, né? A minha esposa é mais nova do que eu, ela já estava com 28. Falamos, não, beleza. E aí, eu me lembro que no início de 2008 a gente planejou, não, agora você vai parar de tomar remédio, vamos tentar e tal. E em fevereiro a gente tinha uma viagem marcada para a Europa. Porque a gente falou, olha, depois que tiver filho não vai mais poder viajar desse jeito e tal, vai demorar e tal, beleza. Rapaz, você sabe que aí não, em janeiro a gente começou a tentar e tudo, em fevereiro a gente viajou. Durante a viagem, né, e até teve um negócio engraçado que eu fiquei em Paris 11 dias e lá tem não é Disney Paris, não. Eu acho que é Disney Paris. Disney Paris Disney é um Europa, parque. né? Aí a Mariana me falou assim, minha esposa falou assim, vamos no Space Mountain. Eu sempre detestei, montanha-russa, sempre detestei. Falei, vou, mas com raiva. Não sei o quê. Não, vamos sim. Space Mountain, cara. Eu me lembro até hoje. E era no escuro, Bruno. E aquela coisa, tal, beleza. Aí acabou o Space Mountain. Por que eu tô contando isso? Porque acabou e eu tava lá tonto e tal, mas beleza. Levantei do brinquedo lá, do carrinho e fui andando. A minha esposa ela não conseguia levantar. Branca, muito mais branca do que ela já é. Ai, tô passando mal, não sei o que houve, não sei o que lá. E eu achei aquilo estranho, porque ela gostava de montanha-russa, sempre gostou e tal. Mas aí carreguei ela. Aí, aquele dia acabou pra ela, ficou gelada, a pressão baixou e tal, ficou enjoada, não sei o que, beleza. Rapaz, 3 dias depois ela começou a falar assim, eu tô achando estranho, tá demorando pra chegar. Ela estava grávida já do Davi na montanha-russa e não sabia. Então a gente saiu de Paris, eu falei, não, então vai monitorando. Aí a gente saiu de Paris, fomos pra Florença, de Florença fomos pra Veneza e não chegava. Quando chegou em Roma, eu falei assim, vamos fazer um teste de gravidez na farmácia? Que legal. Na farmácia de Roma, cara. Aí a gente comprou o negócio, uma caixa e tal, e eu não sei italiano, ela também não sabe nada de italiano, e aquela coisa, meu Deus, que... Aí tava lá o incita ou não incita. Incita grávida. Sim. Não incita. E assim, se ficasse azul o negócio, é porque ela tava grávida. Se não ficasse, rapaz, mas ficou azul. Azul? Mas um azul assim mais forte do que isso aqui. Eu falei, você tá muito grávida. E assim a gente descobriu. Então você descobriu que ia ser papai em Roma. Em Roma, cara. É romântico, né? Inclusive, nesse dia que a gente soube que ela estava grávida, que ela nasceu Davi e tal, a gente não tinha escolhido o nome ainda, mas a gente até saiu para comemorar. Enfim, em Roma é diferente, mas me bateu um medo, assim, sabe? Eu falei, cara, eu tô aqui em Roma, na Europa, ela acabou de ficar grávida. Então, a gente ia ficar, acho que 6 dias em Roma, ficamos 4, né? Alteramos a data de... Porque, assim... Pai de primeira viagem... Começou a ter medo ali já. Exatamente. Eu fiquei numa neuro, eu falei assim, não, vamos voltar, até pra você fazer os exames direitinho. Vira então, uma assim chave. Foi, cara. Vira uma chave. Agora, aproveitando que foi numa montanha-russa, o que foi mais emocionante? A montanha-russa em Paris ou o dia do parto? Aquele momento em que... Qual montanha-russa é maior? Nossa, cara, não, o dia do parto é demais, assim, é fora de cogitação de qualquer coisa que você já tenha vivido, assim, na sua vida. É muito forte o momento, né? Que você entra ali e tal, você tá tenso, ao mesmo tempo você tá nervoso, ao mesmo tempo você tá ansioso, e ao mesmo tempo eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, então eu andava para um lado, para o outro, e agora como é que vai ser e tal, e não teve dilatação, ela teve que fazer cesárea nas duas vezes que ela ficou grávida, ela teve que fazer cesárea. Mas, cara, é um momento mágico, né? E é muito assim, né? É muito exposto, porque a médica, né? Ela
coloca a mão ali, puxa a criança, né? Pela cabeça ali, né, cara? E vem. E aí quando veio, né, que o Davi começou a chorar e tal, caramba, e agora o que que eu faço? Eu tive que cortar o cordão umbilical, né? Não queria, ela falou assim, não, você vai cortar, vem cá que você vai cortar. Eu, tá bom, e tal, aquele medo de cortar. Mas, cara, é uma emoção, bom, enfim, você sabe, né? Mas é uma muito legal, emoção que não tem preço, né, cara? Chegando, tudo certo no parto. Sim, tudo certo. Fora a loucura. E eu falo assim que, pelo menos pra mim, né? Isso muda de pessoa pra pessoa. Eu falo assim, tudo bem, da notícia em diante já começa a ter esses medinhos, você começa a preparação, desde, será que vai ter berço? Será que, tem não sei o quê? Você vai preparando a chegada. Sim. Mas que pra mim, assim, caraca, eu virei pai, a hora que, isso, saiu, chorou, pegou, aí eu falei, agora eu sou pai. E aí, a partir dali, eu sou outra pessoa. Eu falo assim, continuo sendo o repórter, você continua sendo o narrador, mas te mudou muito a paternidade? Sim, e é curioso isso, né? Porque a mãe, por estar com o filho na barriga, ela vive muito mais esse momento de maternidade. Ela se sente muito mais mãe do que nós pais. Preparada durante 9 meses. Exatamente. Fisiologicamente preparada, né? Ela tá e com até para você dizer assim, filho, é estranho no início, né? Você filho e tal, nossa, é o filho, é meu filho, né? Eu sou pai agora, claro que a criança não fala ainda e tal, mas fica aquela coisa, filho e tudo. E realmente, assim, mudou muito a minha vida. O Davi, ele teve um nascimento normal, mas o que aconteceu com ele? Ele tinha um refluxo, assim, muito forte e ele não conseguia dormir direito. Então a gente teve que colocar o bercinho dele, inclusive, um pouquinho mais inclinado, com o colchão mais inclinado. Imagina a cena, Bruno. Ele preso no alto do bercinho, porque senão ele ia escorregar. Ele preso, assim, não conseguia se mexer direito, mas ele dormia meio preso no alto do bercinho para ficar com, inclinado, para não voltar. Então, assim, foi muito complicado. Eu até falo, eu brinco com isso, né? Eu falo assim, olha, passou 6 meses, a gente sobreviveu, então o resto vai, porque... Assim, eu ainda tinha que trabalhar final de semana, feriado, aquelas coisas. O trabalho no Sport TV era um trabalho assim que não tinha horário, né? Era à noite, às vezes de madrugada, às vezes de manhã cedo, às vezes à tarde. E eu tentava ajudar minha esposa da melhor maneira possível, mas era complicado. Eu não estava tão presente como eu queria no início, né? Até por causa desse problema, mas faz parte, E a né? gente gosta aqui de... seguinte, a gente gosta de romantizar, sim, porque ser pai é demais. Mas a gente gosta também de ser de paternidade real. E é isso, assim, a pessoa que tá pensando em ser pai, ou que vai ser pai, tá aí, tá grávido com a esposa, não é a coisa mais fácil do mundo. Tá longe de ser. Não, principalmente se for pai de primeira viagem, né? Não, eu fui pai, assim, eu não fui aquele pai de, precisa trocar fralda, não. Eu trocava muito mais a fralda dele do que a Mariana, porque eu gostava daquele momento ali, porque quando eu estava em casa, eu queria fazer tudo pro meu filho. Não, eu vou dar a papinha, eu vou trocar a fraldinha, eu vou limpar tudo, eu vou, assim, né, você tá dentro de casa, você quer fazer tudo. Aí, claro, quando eu saía, a Mariana ficava mais, assim, com ele e tal, mas é um negócio, assim, importante até pra você, o crescimento que você tem como pessoa. É um negócio fantástico, Nada né? vai te dar o crescimento pessoal do que isso. Com certeza. E o nome Davi? Davi é um nome, não sei o quanto religioso foi a escolha ou não, mas Davi é um nome fortíssimo, né? E é um Davi sem D no final, é só com I e tal. A gente quis escolher 2 nomes bíblicos. Eu não sou religioso, né? Mas a gente achava que a gente queria nomes... curtos, fortes e, de preferência, um nome que tivesse uma história por trás, né? E o Davi tem uma história, Gabriel tem uma história, então, assim, Davi e Golias. Davi pra muitos, assim, né? O rei Davi. Exatamente, tirando, sei lá, Jesus é o nome principal da Bíblia e tudo mais. E engraçado que na época não era muito comum Davi, hoje em dia, cara... Tem muito. Pelo menos ele tá mais velho, tem muito exatamente. Na geração dele não tem tantos. Quem escolheu, você ou ela? Ou foi... Não, a gente falou alguns nomes e tudo, e aí, ela gostava muito de Daniel também, que é o nome do irmão dela. Eu falei assim, mas não vou botar o nome do meu cunhado, né, Bruno? Aí não. Aí não. Ela deu um jeito de pôr DA, ela queria Daniel, ela queria Daniel, ela botou o Davi,
E aí depois o Gabriel já estava certo, já que seria Gabriel no segundo nome. Mas assim, a gente queria um nome forte. O Davi é um nome forte. Muito Tanto forte. é que não tem apelido. Davi, não vou chamar ele de Vi ou nada. É Davi, acabou, né? Que demais. E aí, vamos lá, nasceu Davi. Você já pensava, ou vocês já pensavam em ter dois? Como é que foi de ter Gabriel? Tem gente que fala, nossa, mas é muito puxado, vai ter... Espaça mais, né? No caso de vocês não foi tanto 3 anos. Sim, não, mas Foi isso já era uma coisa também? planejada. Sim, Lucas Pereira é um cara planejado. Planejamento, amigo. Mas você sabe que, Bruno, quando a gente teve o primeiro, a gente já queria ter o segundo, beleza. E aí a gente sabia que se a gente ficasse uma distância muito grande, eles não iam aproveitar tanto a companhia um do outro. Claro que dá sempre um jeito, aproveita, irmão é irmão, aproveita. Não tem fórmula, mas tem o que cada um quer pra vida, né? Exatamente. A gente queria que um fosse bem parceiro do outro e tal. Eles brigam pra caramba. Deu certo o seu planejamento? O que eles mais fazem? Eles brigam pra cá. Não, eles brigam, mas eles fazem muito companhia um pro outro. Isso. Por exemplo, na minha casa os dois têm espaço para um quarto para cada um, mas os dois dormem no mesmo quarto. Eu acho que apesar dessa briga, um faz muito companhia um pro outro. Mas assim, aí o que aconteceu? Voltando ao assunto, né, lá do intervalo. Quando deu 2 anos, que a gente já estava com a vida, entre aspas, boa, né? 2 anos e tal. Aí, não, 2 anos não, foi um pouquinho antes disso. Aí a Mariana já falou, olha, lembra daquele combinado de a gente ter um emendando com o outro? Na época ela estava fazendo pós-graduação, eu falei assim, então tá, você vai fazer, quando você terminar a sua pós, a gente tenta o outro. E assim, a gente deu sorte de ter sido muito rápido, tanto um quanto o outro. Porque você vê, né? Eu em janeiro comecei a tentar. Em fevereiro, quando a gente viajou, já estava. E o Gabriel foi mais ou menos assim também. Acho que foi um mês, 2 meses. Ela não tinha dificuldade nenhuma para engravidar, então foi bem tranquilo. E, bom, eu acho que deu certo por uma certa maneira. Segunda montanha-russa, mas aí no caso, gravidez. Dia do parto. A segunda ida ao parque, aí de diversão, foi mais tranquila? Você já estava mais preparado? Então... Nem tanto, sabia? Porque a gente tem uma história para contar tanto do primeiro como do segundo. Porque cada um é uma história, né? Não, no segundo, assim, ela ficou grávida, a gente soube e tal, beleza, uma coisa normal. Mas assim, o que acontece? A Mariana, ela tem uma alergia muito forte à maioria dos medicamentos. Beleza. E ela sabe disso e tal. E aí, quando ela ela já estava tendo algumas pequenas contrações e tal, e ela se queixou com a médica dela que ela estava assim, querendo relaxar um pouquinho mais, querendo dormir e tal, ela não estava conseguindo. Beleza, aí a médica passou Buscopan composto, que ela achou que ela podia tomar. E ela tomou. Bruno... E aí foi engraçado que a minha sogra nesse dia estava lá em casa. Ela tomou. E aí a minha sogra, quando soube, porque a minha sogra também, a mãe dela também é muito alérgica a medicamento. Quando ela soube, ela falou assim, olha, se por acaso começar a arranhar a garganta, você avisa, porque você pode ter alergia a esse medicamento. Cara, não deu outra. Ela começou a arranhar a garganta e tal... E ela falou assim, Lucas, eu não tô me sentindo bem. Eu falei assim, cara, vamos pro hospital agora, porque... E assim, foi tão rápido. Eu morava na Barra da Tijuca, lá no Rio, e assim, era de noite já, não tinha trânsito nenhum. Fui eu pegar o carro, sair da garagem e tal. Quando eu tava no início do caminho, eu já olhava para ela, parecia que ela tinha sido golpeada pelo Mike Tyson, assim, sabe? E aí o desespero aumentando... E ela assim, chorando, e aquele olho inchado, e ela chorando, eu falei assim, não chora, pelo amor de Deus, que vai piorar. E ela não respirando bem já. Cara, quando ela chegou lá no hospital, que todo mundo viu, as pessoas, sabe aquele, abre espaço, pelo amor de Deus, para ela. Ela já foi, tomou uma injeção de corticoide na hora, e aí na mesma hora ela começou a melhorar, e a médica dela chegou também e falou. Aí ela falou uma frase, falou assim, olha...
Não tem problema nenhum ter acontecido isso. O bebê vai nascer até mais forte, porque você tomou um corticoide, o pulmãozinho dele vai estar mais forte. Aí eu falei, graças a Deus, porque a nossa preocupação maior Sim. era de, né? E a gente conseguiu ainda sair daquele hospital e ir para um outro hospital, que ela melhor, para ela ter o bebê, para ela ter o Gabriel. Mas, cara, foi um susto danado. Imagina se olhar para uma mulher que está ali perto de dar a luz e inchada desse tamanho, não conseguindo respirar direito. Eu falei, cara, foi um susto. Susto, né, nesse caso com a esposa, com o feto, o bebê que estava ali para nascer. E impressionante que depois que os filhos nascem, a gente percebe o quanto a vida é frágil, né? Exatamente. São seus dois corações ali batendo fora do corpo. E nesses 15/12 anos, você já tomou muito susto, Lucas? Ou não. Eles estão poupando o seu coração? Não, eu já tomei alguns sustos e tal. Uma vez, assim, eu estava numa loja grande, também estava fora do Brasil, numa loja grande, que eu me distraí um pouquinho, assim, foi 10 segundos para me distrair. E eu não achava o Gabriel, o mais novo. O Gabriel sempre foi mais agitado. Eu tô vendo isso, meu segundo também, ele tá bem agitado. Pois é. Não, e quando vem o segundo, é engraçado isso, porque quando vem o segundo, o primeiro a gente fica com muito mais medo, né? Chora, tem aquela preocupação, e como é que vai fazer. O segundo... Chorou, deixa chorar um pouquinho, bateu entendeu? A cabeça, peraí. Calma aí e tal. A gente já tem aquele costume, né? E o segundo é muito mais tranquilo. Acho que até pela experiência que a gente tem como pai, né? Agora, aí foi na loja, acho que foram 30 segundos, mas parecia 30 horas, porque eu não achava o menino, cadê? E Mariana correndo pra lá, e eu correndo pra cá e tal. E de repente a gente achou, ele tinha, sei lá, 5 anos na época e tal. Mas assim, o Gabriel já quebrou o braço direito, quando tinha 6 para 7 anos. Quebrou o braço. Não, mentira. Rapaz, ele quebrou com 2 anos. 2 anos? 2 anos. E a fratura dele foi tão assim que o médico falou, não, é como se tem um nome, que é tipo um graveto, porque na verdade não quebra, ele enverga, né? Deus. Porque o ossinho é tão ainda fino, fininho que ele enverga. E a gente não sabia que ele estava com o braço quebrado. Nossa, só que quando ele caía no chão, ele caía, ele chorava, ele rolava assim e tal. E a gente começou a achar aquilo estranho, né? Vamos fazer um exame, vamos. Braço quebrado. Braço quebrado não, envergado, né, tadinho? Mas com 2 anos. Mas assim, o Davi nunca me deu... Até porque o Davi é um menino mais... tranquilo, mas assim, ligado assim, o Gabriel gosta muito de esporte, pratica muito esporte, apesar da altura dele, ele não é tão alto, mas ele adora basquete. Legal. Entendeu? Ele gosta de jogar basquete, gosta de jogar futebol e tal. O Davi, ele gosta de uma sombra, uma água fresca, um videogame. Os dois são completamente diferentes. Saíram do mesmo pai, da mesma mãe, é isso, né? Paternidade é isso. Vem 2 caras completamente diferentes. Não, impressionante. Não, e assim, Bruno, até eu faço uma meia-culpa aqui, né? Você morar em São Paulo e de repente você mora num apartamento, você não mora numa casa, o espaço é pequeno e muitas vezes também sábado eu estava trabalhando porque teve programa, né? O Esporte Sim. Fantástico até, acho 2020. Que antes até 2020, né? Até 2020, exato. Até janeiro de 2020 teve. 2020... Trabalhava todo sábado. Exatamente, trabalhava todo sábado. Então só sobrava domingo e tal. Então a gente cria meio que os filhos, né, numa bolha, né, cara? Infelizmente, hoje em dia eu me arrependo um pouco de não ter mais saído com eles, de não ter mais ido ao parque e tal. Mas achava, não tá muito cheio, não vamos não. Mas e tal, aquela preocupação. Se o pai ficar pensando em arrependimento, vai estar sempre arrependido. A gente sempre tem algo sempre pra se arrependido de alguma coisa. É impressionante, né? A gente começa a ter arrependimento com os filhos. Você falou Davi e Gabriel. Qual é o sobrenome dele? Davi... Tem Pereira? Não. Porque assim, o meu nome eu sou Lucas Pereira, mas é Luiz Carlos Pereira da Silva. Mas tem o Pereira. Mas o da tem Silva. O da Silva, tem o da Silva. Então o sobrenome da minha esposa é Pita Costa, Pita com 2 T's, então virou Davi Pita Costa da Silva e Gabriel Pita Costa da Silva. E aí, deixa eu te perguntar, porque eu vou colocar aqui, nós temos uma parceira, na verdade, uma amiga minha que ela mora na Europa, né? Foi para lá buscar a cidadania dela italiana, a Gromboni, e ela montou uma assessoria, tá aqui, ó, Gromboni Cidadania, que é para quem tem nacionalidade italiana. Eu tenho, né? Pita Costa é italiano, não? Não, então, eu acho que existe uma possibilidade de ter uma cidadania italiana aí, mas até uma prima da minha esposa já tentou uma vez, não conseguiu, aí, o Gromboni Vou te Cidadania. passar o contato e vai lá, porque assim, é uma coisa, você já viajou muito pra Europa, é uma vantagem, e se você realmente tem a linhagem, né, no caso eu descobri que meu
bisavô, sempre soube, na verdade, que meu bisavô era italiano, aí fomos lá juntando os pontinhos, vai buscando, tô em busca aí da cidadania italiana. Se você aí é um papai, uma mamãe que tem, como o Lucas, por exemplo, tem ali, a esposa tem o sobrenome, você não vai poder ter cidadania. Quer dizer, você até pode, mas é uma prova depois, tá, Lucas? Exatamente. Mas os seus filhos... mas os meus filhos vão ter imagina, vão ter portas abertas na Europa, o que é maravilhoso, né? Para estudar, para trabalhar, quem sabe, né? Quer viver, pai, vou meter um mochilão aqui. Exatamente. Nossa, um passaporte europeu é maravilhoso, né? Para qualquer pessoa. Acho que é um presente que a gente dá para os nossos filhos, né? E aí são algumas formas de você fazer. Você pode tentar por aqui, né, no consulado, mas já vou adiantando, é bem difícil. Eu tentei, é muito demorado. Quando você consegue agendar alguma coisa, é daqui 2, 3 anos. E aí você pode fazer da forma judicial, que não só a Gromboni, tem outras assessorias. Essa aqui eu falo porque, de verdade, ela é uma amiga do coração, jornalista. O marido dela, talvez você tenha... Carlos Moreira, foi repórter no Rio de Janeiro, um tempo do esporte, na Record do Rio. O Carlão. O Cris, é o marido dela, é o marido dela. Que legal, eles estão morando, eles foram para a Itália em busca da cidadania, moraram um tempo lá, tem 2 filhos e agora eles trabalham lá e ela faz esse trabalho aqui. Então quem se interessar, papais, mamães, está aí, Gromboni Cidadania. Tem muito descendente de italiano no Brasil. Mas aí faz aquela investigação também? Eles fazem tudo. Sim, se você já sabe, se sua família é italiana, você tem o documento, você já vai entrar, ela já começa com a documentação, você parte dali. Você só quer investigar, saber se você tem? Ela faz essa parte genealógica também, para tentar descobrir. Aí vai atrás onde nasceu, antepassado e tudo mais. É legal até para descobrir, sabia? Sem dúvida. Eu tô curtindo a sua origem, Eu tô curtindo esse processo. Tipo, nasceu, descobri que meu avô é da região do Vêneto ali e tal, qual o lugar da Itália. É legal, você começa a se identificar. Fala, é dali que os caras vieram. A data que veio, 1800 e lá. Sim. Não, então, por parte de mãe, os meus bisavós vieram... a gente acha, tá, Bruno? Isso a gente acha, que a gente nunca achou a certidão de casamento dos meus bisavós, mas a gente acha que eles vieram de navio pro Brasil e os meus avós... seriam portugueses, avós por parte de mãe. E a minha mãe ainda é viva. Então, se eu descobrir essa certidão, eu posso conseguir a cidadania para minha mãe e para a gente também e passar para os meus filhos. É isso aí. É muito legal. Procure saber. Às vezes pode ser uma vantagem que você tem. Mas voltando para o lance... Papai, o Davi e o Gabriel. Pai de quem? E o Gabriel. Agora tá fazendo essa parte profissional. Você é primeiro narrador do que pai. A narração nasceu primeiro. Muito antes, verdade. E aí, quando é que os caras começam a perceber que o pai deles... Como assim? Meu pai tá lá? Como é que foi isso aí? É muito curioso, como né? É que é até hoje? Não, então, porque assim, quando eu trabalhava no Sport TV, não era pai ainda, e aí eu me tornei pai do Davi em 2008, e em 2012 eu acabei indo já para Record. Mas assim... o Davi, o mais velho, pegou muito mais essa época de narração. E a gente falava, papai. Aí ele queria tocar na TV, aquela coisa, né? Escutava, ficava todo animado, ele sabia disso. Era muito criança ainda, mas ele já acompanhava essa coisa. Quando eu venho para Record, são mais eventos esporádicos, né? Que eu tenho e tudo. Mas é muito curioso, porque os dois sempre... que eu vou fazer alguma transmissão e eu sempre falo assim, a gente não precisa, não, eu quero te acompanhar, papai. Eu quero mesmo? Ver. Agora, por exemplo, a última transmissão da Palmeiras e Santos, né, que a gente fez a final do Paulistão, que você estava lá também, tudo. Meu filho, ele foi porque a gente, numa TV, a TV da sala, a gente não tem aquela antena digital. Ele foi lá na lojinha que tem lá perto, era o domingo, ele foi lá com a minha mulher e comprou a anteninha para ver e viu, e a anteninha tá lá instalada, mas assim, porque a TV do quarto tinha, a TV da sala não, e ele queria ver na sala. Então, assim, eles sempre foram muito parceiros com relação a isso. E é curioso essa história, né? Porque como eu sou carioca, e quando eu vim para São Paulo, o Davi tinha 2 anos e meio para 3, e o Gabriel tinha 11 meses. Caraca. Ele não tinha 1 ano ainda. A festinha de 1 ano dele foi em São Paulo. O Gabriel é mais paulistano que o Carioca. Muito mais, né? Ele tá com 12, né? Então ele passou 11 anos da vida dele em São Paulo. E assim, a gente nunca acha, né, Bruno? Porque quando saiu do Rio, que foi para São Paulo, eu falei assim... Caramba, qual será o time que ele vai? Eu tinha essa preocupação. Todo mundo tem essa preocupação, né? Assim, eu nunca escondi de ninguém que eu sou fluminense do Rio e tal. Falei, cara, e agora, né? Eles vão ser o quê? Vão ser corintiano, palmeirense. Eles são tricolores. Os dois torcem pelo Fluminense, cara. Não, e assim, foi uma coisa muito... Eu nunca forcei a barra.
Mas sempre que o Fluminense jogava, eu tava vendo, ou em casa e tudo. Até uma vez eu fui no Pacaembu aqui em São Paulo para ver um Fla-Flu e tal. E aí eles, eu acho que não tiveram uma influência muito grande na escola de nenhum amiguinho, porque às vezes tem aquela influência. Sim, às vezes é um momento. Pô, viveram a época Neymar também. Exatamente, exatamente. O Neymar, não, e o Gabriel, meu mais novo, é muito fã do Neymar e tudo. E aí eu falei, não vou forçar a barra não. Mas como eu via sempre, o Davi ele não se interessa tanto por futebol e tal, mas o Gabriel sempre via comigo. Aí ele falou, papai, eu quero a camisa, eu quero... Aí começou, quero camisa, quero... Aí eu comprei pros dois, né? Camisa pros dois e tal. Onde fala... o final da Libertadores ano passado, cara, essa história é louca demais. Foi naquela época que faltou luz em São Paulo, que a Enel ficou, acho que 12 dias sem luz, enfim, em São Paulo. Rapaz, eu tava sem luz em casa, no dia da final. E eu tinha um vizinho meu que tinha ido pro Maracanã, lá pro Rio, pra ver e tal. Falei assim, cara, como é que eu faço? Como é que eu faço Só o jogo agora? mais importante. Né? Aí no corredor tinha luz. Eu peguei o meu notebook, botei na tomada para carregar, puxei a internet do meu celular e a gente viu no escuro em casa no notebook, cara. A gente viu o jogo. Que loucura. Enfim. E aí foi aquela coisa, né? E é louco, né? Porque assim, você trabalha com todos os esportes, mas trabalhou muito com futebol. O futebol é o esporte nacional. Sim, sim. E isso é uma ligação também de pai e filho. Vocês também o futebol também é uma coisa entre vocês. Eles são corneta? Tipo, pai, narrou legal, pai não. Pô, pai arrasou naquele lá. Não, então, eles não são cornetas, mas já dá para perceber assim, rapaz, você falou aquilo ali e tal, não sei o quê, você pode falar desse jeito, é uma coisa mais moderna. Já tá. Eles já tentam me consertar um pouquinho. É verdade, é outra geração. Né? Sim, por exemplo, aí outro dia eu mandei um X1, tá no X1 com o adversário, não sei o quê. Papai, você mandou super bem o X1. Porque X1 é uma coisa de videogame, sim, né? Total. Então, assim, hoje em dia... Eu sou mais velho e tal, mas eu sou de uma outra geração de narração, mas você vai escutando muita coisa, né? Deles e tudo, e você tenta pegar um pouquinho daquilo, colocar e tal. Apesar de que eu tenho um jeito de transmissão assim mais... assim, eu não tenho muito bordão, eu sou um cara mais... Linear. Linear, tipo, exatamente. Tá mais no jogo do que na graça. Exatamente. Eu não gosto de chamar tanto atenção assim para minha narração. Eu acho que o jogo é muito mais importante. Eu tô narrando ali, se o jogo cresce, eu vou crescer. Se o jogo não cresce também, eu não vou crescer. Eu vou ficar ali, né? Sim. Mas é bom, né? Você ter essa nova geração E aí, então os filhos já estão lá dando toques. Sim, é muito legal isso, porque é uma coisa que você, assim, se eu não tivesse filho, eu jamais ouviria falar e tal. Agora, você vai vendo filme, série, videogame, os games que eles gostam e tal, então você vai acompanhando isso. É meio que você volta no tempo, né? Porque você rejuvenesce um pouquinho, sim. Né? Uma coisa que a gente passou super rápido, porque pra mim é normal, porque eu te conheço há muito tempo, a gente falou do seu nome, você falou assim, meu nome não é Lucas, né, Luiz Carlos. Primeiro, explica isso, né? Porque tem gente que talvez não saiba. O nome dele não é Lucas Pereira, mas é Lucas Pereira. Em casa, o Davi e o Gabriel te chamam do quê? Me chamam de Lucas. Então você é Lucas, pô. Se os filhos chamam de Lucas, não, mas você sabe que é engraçado isso, né? Por que eles me chamam de Lucas? Porque a minha mulher me chama de Lucas. Então pronto, amigão. Ela me conheceu, quando ela me conheceu, ela é de Belo Horizonte. Eu estava em Belo Horizonte, fui a Belo Horizonte a trabalho, e depois do jogo lá, foi até um jogo com o Atlético Mineiro e Fluminense, até foi esse jogo. O Atlético eliminou o Fluminense na Copa do Brasil de 2000, até lembro disso. E aí, depois do jogo, eu saí, e foi aí que eu conheci a minha esposa, que eu não conhecia. E ela, quando ela chegou, eu até brinco com ela, Maria Microfone. Quando ela chegou, ela falou assim, oi Lucas, tudo bem? Aí tudo bem, tipo... Sabe meu nome? Eu falei, claro, ela sabe meu nome, porque ela... Sim. Aí ela falou assim, eu te acompanhei na TV, vi o jogo com você e tal, não sei o quê. Então, assim, ela já me conheceu como Lucas, ela nem sabia que eu era Luiz Carlos e ficou Lucas. E ela, claro, me chamando de Lucas em casa o tempo inteiro, primeiro virou Papai Lucas. Hoje em dia é só Lucas. Acabou. Acabou. É Lucas e ponto. É Lucas. E aí você trocou o nome, você começou a usar por conta de nome... Televisão tem essas coisas de nome artístico, né? Porque tinha outro Luiz Carlos, teve que mudar. Não, isso aí, quando eu cheguei no Sport TV, tinha o Luiz Carlos Júnior, que até hoje tá lá, né? E aí o pessoal, não, é que vai confundir, Luiz Carlos... Eu queria colocar Luiz Carlos Silva.
Luiz Carlos Silva com o Luiz Carlos Júnior, ninguém vai saber quem é quem. Inventa um outro nome aí. Nossa, você só cara. juntou, né? Eu só juntei o Luiz Carlos, Lucas, e aí Lucas Silva ia pegar Lucas Silva. Eu falei, não, Lucas Pereira. Pronto. E aí ficou Lucas Pereira. E aí, o Lucas Pereira, ou o Luiz Carlos Pereira, enfim, como você quiser chamar, tem um determinado momento do nosso bate-papo, isso aqui não é uma entrevista, não é ideia, não é entrevistar, que a gente inverte a pergunta. Eu te perguntei, pai de quem você é? Isso eu também não sei, eu tô curioso. Filho de quem você é? Quem é pode dar, lógico, o nome da mamãe, mas quem é o pai do Lucas Pereira ou do Luiz Carlos Pereira? Então, meu pai, assim, é até emocionante falar, porque eu perdi meu pai muito cedo, sabe, com 23 anos de idade. Então, é o Manuel Francisco, né? Manuel. Tá Manuel Francisco, tá vendo essa coisa portuguesa que vem? Meu pai a pessoa que eu mais admirei na vida era meu pai, sabe? Um cara muito bacana com todo mundo, um lutador que veio muito de baixo, saiu do interior do Rio de Janeiro, de Campos, né? Nem Campos, era interior de Campos ainda, veio para o Rio de Janeiro para tentar trabalhar, tentar ganhar vida, e morou durante muitos anos ali na casa da tia dele, né? Que morava no Rio e tudo, um quartinho ali que tinha para ele. E ele, cara, venceu na vida, assim, sabe? Foram 5 filhos, né? Eu sou gêmeo de... Você é gêmeo? Eu sou gêmeo. Que demais! Eu sou gêmeo, eu tenho meu irmão Eduardo. Gêmeo idêntico? Não. É bivitelino que a gente chama, né? Não é idêntico. Não vou achar um outro Lucas Pereira. Não. E assim, ele é bem diferente de mim. Meu irmão mais velho parece mais comigo do que ele, por incrível que pareça. Então, foram 5 filhos, né? E naquela dificuldade toda para criar os filhos e tudo. Mas, cara, meu pai é um vencedor, um cara que... assim, o que mais eu aprendi com meu pai foi a questão da honestidade, dos valores, sabe? Aquela coisa muito certinha. Até hoje muita gente fala, pô, Lucas, você é muito certinho. Cara, aprendi isso com meu pai, eu gosto de ser assim, eu não acho que isso seja uma coisa negativa. Pelo contrário, eu acho que eu sou certinho mesmo, até nos meus hábitos, nas minhas coisas e tudo. E tudo isso eu aprendi com ele. Então, assim, uma pena, porque eu perdi meu pai com 23, mas com 18 anos ele já tinha tido um AVC, e por causa desse AVC, a memória dele antiga, né, de 20, 30 anos atrás, ele lembrava de tudo. Mas a memória recente, por exemplo, ele chegava aqui e te cumprimentava, se ele saísse, 10 minutos depois ele ia te cumprimentar de novo como se não te conhecesse. Sim. Então, alguma coisa no cérebro dele apagou, ficou 5 anos assim, e eu, quando entrei na faculdade, ele já estava assim, e com 23 anos, quando eu saí da faculdade, eu já tinha perdido meu pai. Quer dizer, isso também foi uma coisa muito difícil para mim, para o meu irmão, para a gente lutar, né? A gente tinha que lutar, tinha que tentar fazer as coisas pela gente mesmo, até porque ele era um exemplo muito forte pra gente, então a gente queria lutar. Eu acho que isso fortaleceu muito a gente, apesar da ausência dele, né? Então ele não, bom, na TV ele não te viu? Não e nem narrando, provavelmente. Não, nem nas rádios não ouviu. Não. Ele não chegou a me ouvir, porque em rádio... Não, ele me ouviu rádio, sim. Agora eu estou pensando. Já bem debilitado. Já bem debilitado, mas ele me ouviu em rádio, porque eu comecei a trabalhar mesmo no rádio, assim, 92, mais ou menos. Ele me ouvia, e assim, esse ponto é engraçado, né? Meu pai virou funcionário público, advogado e tudo. Ele queria que a gente cursasse, né, direito, engenharia, economia, administração no máximo, né, e tal. E aí, meu irmão foi pro lado do direito, hoje é desembargador, meu outro irmão é advogado, também foi pro lado do direito, a minha irmã fez economia, a outra irmã fez administração, e eu fui o ovelha negra da família. Falei, não, eu quero fazer jornalismo. E assim, na época eu até me lembro, e falei assim, não, mas meu filho, você quer fazer jornalismo? Quero, papai, quero fazer jornalismo. Você deve lembrar disso sempre, hein, Lucas? Exatamente, falou e tinha toda a razão. Brincadeira.
Não, tô brincando. A carreira que a gente faz no jornalismo, a gente faz porque a gente ama o jornalismo, né? Então, evidentemente que essa coisa de não dá dinheiro, se você for pensar assim... nada dá. Nada você tem que fazer dá. o que te faz primeiro felicidade, depois vai vir o dinheiro, é uma consequência. Se você for medíocre em qualquer profissão, você vai ser um engenheiro medíocre e vai ganhar pouco, né? É preferível você ser feliz que tendência de você ser bom naquilo que você é feliz é maior. E é uma coisa que eu passo muito, viu, Bruno, para os meus filhos. Olha, façam o que vocês quiserem, mas façam assim, com amor, façam com carinho, né? Uma coisa que vocês gostem, porque a chance de vocês brilharem no que vocês gostam é muito maior do que um negócio, vou fazer só porque eu acho que eu vou ganhar dinheiro. Sim. Enfim. O dinheiro não pode ser a primeira busca, tem que ser primeiro a felicidade, o dinheiro é uma consequência, lógico, também ninguém é hipócrita de dizer, tem que pensar no dinheiro, mas... agora, você falando aí do seu Manuel, o quanto... primeiro assim, né? Deve ser muito difícil como é que você lida contando para os seus filhos, porque é uma apresentação de pessoas que não se conheceram, né? Exatamente. Eles têm curiosidade, eles sabem... Tem, e é uma coisa curiosa, Bruno, porque a minha esposa, Mariana, perdeu o pai dela quando ela tinha 16 anos. Caramba, então eles não têm avós. Assim, nem por parte de pai, nem parte de mãe, eles não conheceram, mas a gente fala muito deles, né? Eu mostro muita foto, e a Mariana era adolescente, né? Ela tinha, imagina, 16 anos quando perdeu o pai, né? Sim. Então, a gente mostra foto e tudo, mas eles não têm aquela coisa do avô. E as duas avós deles até hoje estão vivas, né? A minha mãe tem 87 anos. Como é o nome dela? Tá aí, Joanita. Dona Joanita, firme e forte. Forte, tá aí. Mamãe, continue, aguente firme. Mas ela tá bem, a cabeça ótima. Assim, ela tem problema de joelho e tal, mas a cabeça tá ótima. E Dona Joanita... E aí as crianças então conhecem o seu Manuel pelas histórias que você conta. E aí eu ia te perguntar assim, é impressionante como... né, de avô para neto, você fala, não tem tanta distância, mas como são gerações muito distintas, muito diferentes. Muita coisa aconteceu e a gente tá no meio dessa parada, né? Você se vê parecido com o seu pai? Você se vê fazendo coisas parecidas com o seu pai quando você é pai com seus filhos? Ou é muito diferente? Tem um pouco? Como é que é isso? Eu me vejo parecido às vezes, né? Porque, assim... A educação antigamente era muito diferente, né? E o jeito de lidar também era muito diferente. Claro, tem coisas que você aprende a evoluir, melhorar, e tem coisas que você ainda tem muito que você ainda está preso àquela coisa, né? Por exemplo, essa história de eu nunca levantei o braço nunca bati nos meus... Já bati, assim, claro, não foi nenhuma violência, mas já dei palmada neles quando eles eram criança e tal, mas hoje eu não faço, já há muito tempo que eu não faço isso, e é uma coisa que eu aprendi, eu falei, cara, não é legal, é uma coisa que, sabe, você não deveria fazer. A minha mulher fala muito isso comigo, a mãe deles e tudo, porque ela nunca, assim, nunca teve esse tipo de coisa com eles. E, assim, eu acho que o que mais a gente precisa fazer hoje em dia com os meninos meninos e meninas, enfim, com as crianças, e que antigamente a gente não tinha muito, era a questão da informação. Quer dizer, meu pai veio do interior pro Rio de Janeiro e tal, aquela coisa da família tradicional, e tinha uns certos tabus dentro de casa, umas vergonhas de falar sobre certos assuntos e tal. E hoje eu sou muito aberto com os meus filhos, eu falo de tudo com eles, eu falo até coisas que talvez estejam avançadas para eles, mas eu falo meio que para adiantar isso, porque eu não tive muito isso, sabe? Eu tive que aprender muitas coisas com meus irmãos mais velhos, algumas coisas sozinho, e você aprender coisas sozinho ou meter a cara ali e aprender, né, com os irmãos mais velhos e tal, é complicado. Eu sei que você tem que ter vamos dizer assim, uma pessoa que te oriente e fale assim, olha, isso aqui está certo, isso aqui está errado, você pode seguir por esse caminho, você pode seguir por outro, você tem como se proteger desse jeito. Então, afinal, hoje eu sou muito aberto com os meus filhos justamente por causa disso, que eu não tive muito isso na minha infância, entendeu? E falando dos filhos, né? Você acabou de falar do quanto as coisas que você traz do seu pai e tudo mais. Quando você olha para os dois, tem muito do Lucas ali?
Quem é mais parecido com você? Ou no que Cara, eles são parecidos? o meu mais novo, o Gabriel, ele quando era, assim, 7, 8 anos, ele era a minha cara. A minha cara. Fisicamente, assim, você tá falando? Fisicamente, tá. fisicamente. O Davi nunca apareceu muito comigo, mas é engraçado, porque a fisionomia vai mudando, Sim. né? Então o Gabriel, que era muito parecido comigo, hoje ele tá bem misturado. E o Davi, que não tinha nada a ver comigo, hoje ele tá misturado também, tá começando a aparecer alguma coisa comigo. E na personalidade, que você falou, o Davi é mais tranquilão, o cara que tá mais no sossego, um videogame, o Gabriel já é mais... Você vê eles fazendo às vezes coisas e fala assim, nossa... Não, então, o Davi, por exemplo, ele herdou de mim uma falta de jeito, como é que eu posso dizer, jeito mesmo para fazer as coisas. Eu sempre fui um cara, sempre gostei de jogar futebol e tal, de praticar esporte, mas, nossa, era aquela coisa assim, eu era o último a ser escolhido da pelada, nossa, o Lu, ai, ficava não, de então narrador da pelada. Exatamente. Eu acho que é por isso que eu gostei sempre de ficar narrando ao invés de praticar, né? Agora, essa falta de locomoção, de jeito dele, herdou totalmente de mim. Agora, ele é um menino, assim, que gosta de discutir muitas coisas e já está numa época de... hoje em dia você tem muita coisa de política, de religião, de vários assuntos que e o cara é antenado, o cara traz pra mesa. Bruno, e ele, assim, ele argumenta de uma tal maneira com você que você fala assim, tá... Tudo bem, você tá certo, entendeu? Porque, assim, ele é muito forte no argumento dele. Inclusive, a gente queria que ele, de repente, trabalhasse num ministério, numa relação dos exteriores, sei lá, alguma coisa relacionada a isso, porque ele é um cara que gosta disso, ele gosta do embate, da discussão, no bom sentido, claro, não é uma coisa discutir pra brigar, mas ele gosta de, meu argumento é esse, com 15 anos, aí você fica assim... Cara, tô sem argumento, tá bom, tudo bem, ok. E o Gabriel não, o Gabriel é mais do esporte, mais mais tranquilo, é aquela coisa assim, deixa levar, não tem muita opinião formada sobre quase nada, assim, beleza, é uma mente mais aberta, sabe? Ele é uma mente mais aberta. O outro é mais incisivo, como é a minha mulher é mais incisiva. Agora, eu acho assim que essa coisa de... como eu trabalho com comunicação, eu acho que os dois se comunicam muito bem. Eu acho que eles... eu não vou dizer que puxar a sardinha para o meu lado, que eu me comunique bem, mas eu acho que eu aprendi a me comunicar, inclusive saindo de casa... por exemplo, quando eu saio de casa, que eu vou numa festa, um evento, alguma coisa... Eu acabo me sobressaindo, porque eu quero falar com todo mundo, eu quero... Eu falo realmente com todo mundo, me comunico melhor do que a minha esposa. E eles aprenderam isso. Eles se comunicam muito bem, né? E o Gabriel, que é o mais novo, inclusive ele fala, papai, eu não sei, mas eu quero, de repente, fazer alguma coisa nesse sentido, de repente ser ator um dia. Eu quero ser ator, quero ser ator um dia. Eu acho isso muito legal, não sei o quê, papai. Mas, cara, os dois se comunicam muito bem. Eu acho que isso... por mais que eles gostem de matemática, gostam de exatas e tal, acho que talvez até enveredem por esse caminho de exatas, mas eu acho que eles vão ser bons comunicadores na vida dele, o que é importante. Você sabe que é importante a gente se comunicar bem, até para dar palestra, para qualquer coisa. Exatamente, né? Saber se comunicar muda totalmente o jogo, né? Agora, falando assim dos dois, eu te falei quanto eles têm orgulho de você. O quanto você tem orgulho deles, assim, né? E não pode demonstrar muito, né? Porque demonstrar, os caras montam, os caras acham que estão arrasando. Exatamente. Não, então, é uma coisa engraçada, né? Por exemplo, quando o Gabriel dentro de quadra, quando ele tá jogando futebol, jogando basquete, ele é um líder, cara. Ele é muito menor que os outros, mas ele... Me dá bola. Ele quer resolver, ele quer fazer essa liderança dele. Aí eu falo assim, nossa, que orgulho. Às vezes eu falo pra minha mulher que tá... Nossa, que orgulho. Olha só, olha meu filho. Que ele é o líder da quadra, cara. Se você vê sangue nos olhos, ele tá ali jogando e o cara é muito maior do que ele dá bandeja, faz cesta. Conseguiria narrar um jogo do filho? Não ia dar, né? Quem sabe, tá né? lá o Gabriel! O 5 passou pro Gabriel! Gabriel passou por todo mundo, Gabriel sensacional! Como é bom esse Gabriel! Nossa, imagina, né? Imagina. Eu não sei se teve algum narrador que já narrou o jogo do filho, né? É difícil, hein, cara? É difícil, porque um é de comunicação, o outro, né? Não, é difícil não se envolver também, exatamente, né? Não ter a parcimônia de, tipo...
Lucas, 15 e 12. Ainda está longe, não estou querendo apressar as coisas, mas você está mais perto dos seus filhos se tornarem adultos do que eles voltarem a ser criança. Isso é uma pena, Bruno. Eu falo com eles, eu queria que vocês fossem pequenininhos a vida inteira. E isso que eu pedi para você. Às vezes tem muito pai que assiste a gente, ou mãe, não sei o quê, que tá com os filhos ali 5, 6, 7 anos, 2, 3. O que você diria pra essa galera? Cara, assim, passa muito rápido, gente. Então, o que eu diria para você que está acompanhando a gente? Olha, abraça seu filho, beija seu filho, sabe? Ele tá com medo de dormir, dorme com ele, sabe? Coisas assim que você não vai fazer quando ele for adulto. Por exemplo, papai, eu posso dormir hoje aqui na sua cama? Claro que pode, eu sou até um banana, vamos dizer assim, porque... Pode tudo, sabe? Essa coisa, esse carinho de criança, de precisar do pai, precisar da mãe, de ter aquele carinho, de ter... Cara, isso vai acabar. Um dia, assim, o Davi já acabou faz tempo, né? A voz grossa dele, a voz já está mais grossa que a minha já, e já acabou aquela coisa, né? Eles meio que, não que eles esquecem o pai, mas aquela coisa de dormir junto, aquele carinho, aquele beijinho, aquele abraço. Você dá um beijo no filho, hoje ele já... papai e tal, eu continuo insistindo em dar beijo e tal, mas ele já, por exemplo, hoje quando eu fui levar o Gabriel na escola, o Davi tá viajando, mas quando eu fui levar o Gabriel na escola, ele, mas vocês vão levar na porta deles, já rola aquela vergonha. Cara, antigamente eu ia de mão dada com os dois, chegava os dois na escola e tal. Agora... Então, aproveita essa fase que eles estão deixando vocês fazerem tudo, de vocês acompanharem, beijarem, pegar na mão, atravessar a rua junto, porque isso passa muito rápido e depois que passa, você fica pensando, poxa, e assim... E tem uma coisa, adolescente agora, daqui a pouco tá na faculdade, daqui a pouco tá querendo morar sozinho. O que eu ia te dizer agora eu gosto muito do Pianges, não sei se você conhece, é um cara que fala sobre paternidade. Um dia ainda vou entrevistar bater papo com o Pianges. É brilhante ele, né? E ele fala uma coisa que 90% do tempo que você vai passar com seus filhos é até os 18 anos. Depois sobram esses 10%, que ele fala, onde o filho vira um vulto. Ele vai pra faculdade, ele volta, ele sai com os amigos. Ele não sai mais se jantar com você. Exatamente. Ele vai jantar com os amigos, ele vai na festa com os amigos, ele vai viajar com os amigos. Ele vai ter ali o Natal, a Páscoa, aí casou, ele vai morar em outro lugar. Eu sei que é um cara planejado, você já se planejou para esses 10%, Lucas Pereira? Ou você melhor não pensar nisso agora? E assim, é muito curioso, né? Porque... principalmente dependendo da cultura que a pessoa vive, por exemplo, os Estados Unidos, todo mundo cria o filho realmente para 18 anos sair de casa e o filho nunca mais volta, talvez até nem para a cidade onde os pais moram, né? Eu queria tanto que eles continuassem morando comigo. Que eles não... Super preparado. Assim, eu queria que eles demorassem, assim, o primeiro casamento eu casei muito novo, então assim, eu queria que eles aproveitassem mais. Cara, eu vou dar todas as condições possíveis para eles ficarem. É um apelo, fique, por favor. Não, mas assim... Brincadeiras à parte, lógico, né? Você quer o melhor para seus filhos. Lógico, mas assim, eu acho que o mundo mudou também, Bruno. Eu acho que o mundo mudou. Acho que muita gente que casava cedo, até porque eu tenho graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a Mariana. Eu acho que a minha casa é uma casa de uma energia muito boa. Isso também conta, às vezes, de eles quererem ficar mais e tudo, de querer, assim, não... Porque muita gente fala, eu quero sair de casa, meus pais estão me enchendo a paciência e tal. Eu não quero ser assim, eu quero continuar sendo um pai ótimo, vamos combinar assim. Porto seguro. Um porto seguro, pode levar a namorada para casa, ou pode levar os amigos, não tem problema nenhum, mas que fique mais tempo. Eu acho que eles vão, primeiro... vão aproveitar mais, né? E assim, financeiramente para eles vai ser bom, porque eles vão começar a juntar um dinheiro que estão ali na casa dos pais. Não precisa aluguel, não precisa de nada disso, e basta pagar uma continha ou outra, uma conta ajudar, precisa pagar. Você tem responsabilidade, né? Mas assim, eu espero que eles demorem um pouquinho para sair de casa. Pai de asas abertas, né? Mas eu queria ser isso, sabe? Eu queria ser um pai assim que, poxa, com 28 não, pai, agora eu conheci a pessoa certa, vou casar, agora sim eu vou querer sair de casa. Beleza, com 28. Não sair com 20 porque... a não ser assim, né? Eu pretendo que os dois façam pós-graduação fora do Brasil. Isso é um planejamento que eu tenho. Você fala do planejamento. Você é um cara planejado que eu sei. Assim, 6 meses a 1 ano fora do Brasil fazendo pós-graduação, depois que terminar a faculdade. Eu espero que eles façam isso. E claro que eles vão crescer muito, essa coisa de viver sozinho e tal. Pode até ser que eles
queiram continuar lá fora, arrumam emprego e tal, mas de repente eles amadurecem, voltam com outra cabeça para casa e vamos ver, né, o que vai acontecer. Ao futuro a Deus pertence. Lucas, esse papo ele poderia durar horas, mas a gente vai chegando já mais pro fim e eu quero te perguntar 3 perguntinhas rápidas. O que é ser pai do Davi? Do Davi, esse cara aí. Você quer que eu resuma assim? O que é ser pai dele? Cara, ser pai do Davi é um prazer, ao mesmo tempo é um aprendizado diário, cara, porque o que ele traz para casa de tudo, né, de conhecimento, inteligência, argumento, é um aprendizado diário e é um orgulho muito grande, porque assim, você não sabe o que vai acontecer com seu filho, como é que vai ser seu filho e tal, como é que vai ser o seu relacionamento. O meu relacionamento com ele é muito bom e é muito rico, assim, sabe? É uma paternidade rica mesmo, sabe? Ser pai do Davi. Que legal. E o que é ser pai do pequeno, não tão pequeno assim, Gabriel? Pequeno gigante Gabriel. Então, o Gabriel é diferente, né, do Davi, aquela coisa de argumentar, não. Mas, cara, ele é um gigante também, assim, sabe? Um menino que tem muita garra, muita determinação, é um líder onde ele tá jogando. Dá pra ver que ele é um menino diferente dos outros, uma vontade diferente, tal, tudo. Então, assim, ser pai do Gabriel, eu acho super divertido e ao mesmo tempo é um orgulho muito grande. Assim, eu sou um pai muito orgulhoso do Gabriel por tudo que ele é e por tudo que ele consegue fazer, né? Eu tô na fase de desenho animado de novo, né? Porque o Léo tá com 1 ano e 6 meses, então eu tô assistindo desenho pra caramba. Tá vendo o Pedro animado. já tá curtindo mais videogame, mas o Léo tá no desenho. Então ontem a gente tava assistindo Bluey. Não é do seu tempo, você não vai saber, mas os pais mais novos sabem do que eu tô falando. Bluey? É um desenho do cachorrinho, é pai, mãe, 2 cachorrinhas, tá? Muito legal, educativo. E ontem eu tava assistindo com ele, era o filho preferido. E aí o pai contando para as 2 filhas que não existe essa de filho preferido. Existe filho preferido? As pessoas não conseguem entender que a gente consegue amar 2 pessoas totalmente diferentes, de formas diferentes. Não, e é muito curioso isso, né? Porque tem isso também, né? E assim, quando você tem o primeiro filho, que vem o segundo, você às vezes fica pensando, caramba, mas será que eu vou conseguir ter esse mesmo amor pelo segundo filho que eu tive pelo primeiro? E, cara, vem tudo. Parece que, assim, você não divide, é que, na verdade, dobra. Multiplica, né? E assim, meu pai falava muito isso, né? Meu pai, quando todo mundo fala, eu sou filho favorito, não tem filho favorito. Ele falava pros 5, não tem filho. Todos são favoritos pra mim. Aquele jeitão dele, né, de paizão e tal. E eu aprendi isso com ele e, assim, realmente é verdade. Não tem filho favorito, porque você gosta mais de uma coisa em um, gosta mais de outra coisa em outro, mas, na verdade, esse amor é multiplicado, né? Você aprende a multiplicar o amor e não dividir, né? E já que você falou do seu pai, o que é ser filho do seu Manuel e em que momento, se você pudesse escolher, sei lá, 1 ou 2... Lógico que ele tá vendo de algum lugar e acompanhou tudo da sua carreira, da sua vida pessoal, mas, sei lá, quer ser filho do seu Manuel e que momento você gostaria de ter tido o seu Manuel aqui para viver com você? Nossa, mas quantos momentos. Não, ser filho do seu Manuel Francisco da Silva é um motivo de orgulho, porque ele era um cara que... ele é irmão de 9 irmãos, né? Eram 10 filhos, e ele era o mais velho, e ele meio que virou pai desses outros irmãos, porque a diferença no final ali era de 14, 15, 16 anos entre o mais novo e o mais velho, né? Criou muita gente. Criou muita gente. Então, ele não só foi pai dos 5, né? Dos 5 filhos, como ele foi paizão, assim, da família dele. Foi o primeiro a sair do interior de Campos para ir para o Rio, foi o primeiro a ajudar todo mundo financeiramente. Nossa, meu pai, cara, pensa num cara com coração grande. Era meu pai, entendeu? Então, assim, ele... A fruta nunca é longe do pé. Não, então, mas assim, ele tinha uma coisa assim, tipo, olha, não, a minha irmã tá com dificuldade, tá precisando morar aqui. Ele dava um jeito de alugar ou comprar algum canto e botava a irmã dele, a minha tia. E assim, chegou uma época que, não tô brincando, Bruno, acho que tinha uns 4, 5 irmãos que moravam em lugares que ele tinha comprado. Ele gostava muito de comprar apartamento, né? E assim, ele não pensava em alugar, ganhar o dinheiro, ele pensava em botar os irmãos dele para todo mundo morar. Então, assim, cara, imagina um cara de coração grande, uma pessoa que gostava de fazer sempre o bem para todo mundo, de sentir prazer disso. Então, orgulho muito grande de ser filho do Manuel Francisco, né? Agora, o momento que eu queria... tem vários momentos, né? Eu não sei como seria... que eu sempre fui muito mais pegado até ao meu pai do que a minha mãe, mas eu não sei como seria eu morar em São Paulo com ele no Rio. Acho que seria
talvez bem mais difícil eu me mudar, mas assim, o fato de eu ter ido para São Paulo para trabalhar na Record e tal, é um momento importante da minha vida que eu queria que ele estivesse presente, queria que ele tivesse acompanhado. Acho que eu queria que ele tivesse visto, né, assim, modéstia à parte, o sucesso que eu tive na minha carreira, eu queria que ele tivesse visto pela TV, com certeza. Eram esses momentos importantes que eu queria que ele tivesse visto, e aí eu falar assim, poxa, tá vendo? Ele quis fazer jornalismo e foi em frente, foi muito bem sucedido, né? Era isso que eu queria. Então é por ele também. Lucas, você falou aí sobre, não sou muito de religião, você deve ter o seu jeito aí de falar com Deus. Eu falo que, pelo menos pra mim, os filhos são o mais divino que eu vivi na vida até hoje. Sim, sem dúvida. Né, independente da religião que você aí tenha, quando fala assim, mas por que ter filho? Porque pra mim é o momento mais perto de Deus, que eu senti Deus presente nesse momento. Pra você é um lance divino também? É filho? Sim, porque, Bruno, é uma coisa muito especial e é uma coisa até hoje inexplicável, né? Como é que uma célula acaba se multiplicando dessa maneira. Até hoje ninguém conseguiu explicar, nem o melhor cientista do mundo conseguiu explicar como é que é o ser humano, como é que surge um ser humano, né? E a gente consegue brotar ali uma semente que se multiplica rapidinho, daqui a pouco vira um ser humano e cresce. É um negócio, assim, inexplicável, mas eu do meu jeito, eu sempre falo assim, olha, tem coisas que eu nem quero explicar. Entendi. E nem quero explicação. Eu quero aproveitar, quero curtir, eu quero... esse momento é um momento... isso é uma coisa divina? Acho que sim. Mas tem um Deus ali sentado numa cadeira. Aí cada um escolhe como quiser. Sim ou não, talvez sim, talvez não. Não sei se tem alguém ali, não, você vai nascer, você vai ser... E tal, mas assim, é uma coisa tão grandiosa que com certeza... É uma coisa fora da nossa explicação, do nosso domínio. Isso eu tenho certeza. Lucas, obrigado, cara. Obrigado Imagina. Por ter vindo. Eu falei pra vir aqui, deu certo uma semana, deu outra, mas eu não conhecia tanto sobre seus filhos. Parabéns pelos 2 maiores gols que você, sim. Não só narrou, como você fez. São as 2 coisas mais importantes da vida, acho que da sua vida também, são os filhos, cara. Os filhos são tudo. E você se transforma, né, depois que você tem filho. Porque é muito engraçado isso, né? Você não é pai. Então agora, quando você tem filho... Assim, passa a ser a coisa mais importante que você já fez na vida e provavelmente você não vai ter outra coisa nem perto disso, né? Não chegamos nos netos ainda pra saber, mas acho que não, acho que é filho, vamos ver. Não. Então, assim, falar deles é muito bacana, queria agradecer aí o convite para falar dos meus filhos e espero que tenha ficado bom. Pô, muito obrigado. Siga o Lucas Pereira aí, o Lucas Pereira tem Instagram, tá aí nas redes sociais. Redes sociais, Lucas Pereira TV no aí, Instagram. Segue o Lucas lá, segue aqui o Pai de Quem, indica pra quem você quiser. Se você tem uma história legal, se identificou com alguma coisa que o Lucas falou, tem os comentários aí, meu. Comenta aí, fala pra gente, coloca sugestão e tudo mais. A gente quer fazer isso aqui pra você que é pai que tá aí do outro lado, pra você que é mãe também. A ideia não é ensinar como ser pai, porque a gente não sabe, é uma viagem que... Não tem bula pra isso. Você entra aí, vai, eles vão te guiar, garanto que eles vão te guiar, mas eu acho que é importante a gente falar cada vez mais sobre isso. É um assunto que teve muito tabu durante muito tempo, mas bora conversar sobre paternidade. Tô feliz da... É assim? Tô feliz da vida aqui no Pai de Quem. Tô feliz da vida com o Lucas Pereira aqui. Grande, Bruno. Obrigado, viu? Valeu, cara. Parabéns. Lucas Pereira, o papai do Davi e do Gabriel. Valeu, gente. Tchau, tchau.